Primeiro caso de quem não vestiu o cinto da verdade, mas preferiu não usar, quer dizer, não usou, está na mentira. Adão e Eva, certo? O que Deus falou? Não coma desta árvore. Tudo aqui de você, faça o que vocês quiserem. Tanto é que Adão fez mesmo, né? Entregou para o diabo, né? Tudo aqui é teu. Só tem uma coisa que você não pode tocar: na árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Essa era a verdade, porque Deus falou: se você comer, você vai morrer. O que o diabo chega falando para Eva? Assim que Deus falou: se você comer, você vai morrer? Não é assim não é nada disso não. Gente, isso acontece até hoje, não é verdade? É assim que você ouviu na igreja? Não é bem assim não. O pastor falou assim? Não é desse jeito não. Olha o diabo falando, né? É sempre assim, as pessoas vão perdendo as bênçãos porque elas não acreditam na verdade, creem na mentira. Adão e Eva, o primeiro casal a experimentar a derrota que vem quando não se anda na verdade. Andaram na mentira. O que aconteceu com eles? Morreram primeiro espiritualmente, porque deixaram de ter contato com Deus, e morreram depois, para quem ia viver eternamente, né? Morreram depois de muitos anos, né? Mas morreram fisicamente também. Perderam toda a criação que Deus havia dado para eles. Por quê? Por causa de mentira. Gente, não minta, nem mentirinha pequena, evita, não faça. Não faz o jogo de Satanás, anda na verdade sempre fala a verdade mesmo, né? Mas também, principalmente, a verdade da palavra, né? A verdade da palavra. Olha, quando Deus fala assim para a pessoa: diga o fraco, sou forte. Deus está mandando mentir? Não, você está se sentindo fraco, mas Deus manda você falar que está forte. Por que Deus fala isso? Porque a verdade é que você é forte em Cristo. Em Cristo você é forte. Você pode até se sentir fraco, mas você é forte. A verdade é que você é forte. A hora que você confessa que é forte e firma nessa confissão: sou forte. O corpo está dizendo: estou fraco. Mas você vai dizer: sou forte. Aí que essa força se manifesta na sua vida. Amém, pessoal? Primeiro caso, então, de quem andou na mentira e se estrepou: Adão e Eva. Mas tem mais casos aí. O que mais? O caso, por exemplo, de Miriam. Deus já havia dito na Bíblia que a gente não pode tocar no ungido do Senhor. O que é tocar no ungido do Senhor? Tocar no ungido do Senhor é você combater alguém que Deus está usando. É você falar, criticar, apontar alguém que Deus está usando. Tem picareta no meio evangélico? Tem muitos. Tem gente que, não é que é picareta, mas tem gente que estava sendo usado por Deus e caiu? Tem. Às vezes você vê pastor muito usado por Deus, depois de um tempo ele cai. Eu vou falar um caso para você, de quem é do meu tempo, né? No tempo que era mais jovem. Havia um grande pregador chamado Jimmy Swaggart. Esse Jimmy Swaggart, ele era da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a Assembleia daqui do Brasil, tá? É duas igrejas diferentes, totalmente diferentes. A Assembleia de Deus Americana é outra igreja. E ele era um pregador mundial. O foco dele era ganhar almas para Cristo. O foco não era cura divina, não era libertação, tudo isso também tocava no assunto, mas o foco era evangelizar, fazer as pessoas conhecerem Jesus. Esse Jimmy Swaggart, para você ter uma ideia, ele tinha um programa na TV Tupi, na época da TV Tupi, depois passou para a Record, depois até algumas emissoras. Programa no mundo inteiro ele tinha. Além de pregador, um bom pregador, ele era cantor e pianista. Então, nos cultos dele, ele tocava piano, mas tocava bem mesmo, sabe? E cantava, os filhos dele cantavam no coral também, né? Era espetacular, né? Na internet é capaz de você achar vídeos dele antigos ainda. E pregava assim de uma maneira muito abençoada. Muita gente aqui no Brasil se converteu pela televisão, ouvindo os programas dele. Era dublado, porque ele é americano, né? Dublavam o programa e passava aqui no Brasil. Muito bem. Gente, uma vez ele veio aqui no Brasil, no Maracanã. Ele lotou o Maracanã, para começar. Numa época que nem tanto evangélico tinha como hoje. Lotou o Maracanã. E assim, de gente, e tem gente que lembra dele até hoje, e com saudade, porque as pregações que ele fazia eram pregações do Espírito Santo, porque levavam a pessoa a fazer uma entrega para o Senhor Jesus. Muito bem, um belo dia, aparece ele na televisão, chorando, lágrimas, e esse vídeo tem na internet,
chorando, todo derramando. Usava um óculos da época, da década de 80, um ocrão grandão assim, né? E chorando, e confessou que ele tinha caído em adultério. Ele tinha um problema, não que ele tinha uma amante, o problema dele é que ele tinha vício em prostituta. Só que ele fazia isso escondido. Não se sabe quando começou, não se sabe quando que ele começou a cair, mas acontece que um outro pastor, aí é dedo duro, né? Aí descobriu e fez chantagem com ele, porque o outro pastor estava se enroscando também com outro problema lá. É muito complicado. E aí então, outro pastor, problemas entre eles, outro pastor falou, se você não confessar, eu vou colocar no jornal e a coisa vai ficar feia. Então ele mesmo resolveu ir lá e confessar o pecado dele. Ele falou, chorou, ele confessou, saiu com prostituta. 2 vezes aconteceu isso e chegou um ponto que não teve mais o que fazer. Ele simplesmente foi desligado da denominação que ele ia e apagou. Não, assim, sumiu, foi sumindo o nome dele. Tanto é que eu falei de Jimmy Swaggart, quase ninguém conhece. Ele acho que está vivo ainda. Tem um veião, já cabelão branco, sabe? Aquela canta. Tem a igreja dele lá, tem o ministério dele, mas é pequeno, já não é mais a mesma coisa. Então, às vezes, um homem de Deus, ele pode cair. Não deveria, mas ele pode cair. Aqui na igreja a gente sempre fala para os pastores, com terreno de pastor, né? Os obreiros. 3 coisas que derrubam um homem de Deus, que não precisa ser necessariamente o pastor, mas qualquer homem de Deus. 3 principais. Dinheiro, que ele pode ter amor ao dinheiro e começa a cair por aí. Mulher, que derruba muito o pregador. Não adianta, ele começa a subir o diabo levanta a gente para tentar derrubar mesmo. E muitos caem. E orgulho, ele se acha o tal. E Deus está usando, ele começa a deixar o orgulho entrar. Desses 3, o pior deles é o orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho é o mesmo sentimento que Satanás teve. O principal anjo de Deus teve esse sentimento. E foi o que mais estrago causou. E o que pior queda teve. E muitos pregadores assim, eles têm orgulho porque estão sendo usados por Deus. E esse orgulho, que nem a Bíblia fala, o orgulho precede a queda. Porque a pessoa começa a se achar tal, chega uma hora que ela começa até a discordar de Deus. Né? Então são coisas assim. Então voltando no assunto aqui. O que é tocar no ungido de Deus? É quando você fala mal do ungido. É que eu falei, tem gente picareta também, tem gente que foi bom e caiu, tem. E tem gente que mantém até hoje na linha. Cada um, né? A gente não pode julgar um pelos outros, ou todos por um, né? Mas a verdade é que, quando você fala de um mau caráter, é uma coisa. Quando você fala que a pessoa está enganando e tem provas disso, não é falar por falar, né? É uma coisa. Quando você vê heresias, também você pode falar. Mas o problema é quando as pessoas começam a falar contra quem Deus realmente está usando. E aí é complicado. Miriam era irmã de Moisés. Gente, Moisés é o herói do povo judeu. É um dos heróis da fé. E a irmã dele começou a falar contra ele. E falou, criticou. O que aconteceu com ela? Quem sabe da história? O que aconteceu com Miriam, gente? Ficou leprosa na hora. Pá! Ficou branca que nem a neve. Aí que ela viu o estrago, aí se arrependeu. E Moisés pediu perdão por ela a Deus. E Deus a perdoou por causa da oração de Moisés. Ela ficou alguns dias separada, depois ela voltou, a lepra foi embora, porque houve um arrependimento. Então, o que aconteceu? Ela sabia que não podia falar contra o ungido de Deus, mas ela falou, ela atacou, ela criticou, né? Porque às vezes você pode não concordar com o ungido de Deus, com alguém, quando eu falo ungido, não é só pastor, gente, é o pastor, é o obreiro, é o membro da igreja que está sendo abençoado. Às vezes você vê um membro e começa a criticar, pô, aquela pessoa também é um cristão, e também é ungido de Deus, então não critica. Se você tem discordâncias, não está em harmonia, fecha, guarda para você. Não fala, não espalha, fica quieto, não comenta, não critica. Cuidado, por favor, tá? Se você acha que o pregador está errado, ore por ele. Se você acha que o irmão está errado, ore por ele, mas não abra a boca para falar contra, tá bom? Porque se ele estiver errado, vai aparecer. Mas se ele estiver certo, você vai reconhecer, porque Deus vai te mostrar, e aí você vai ficar em paz. Amém, pessoal? Outro caso, então Miriam pagou um preço alto, mas ela houve arrependimento, ainda teve tempo de consertar. Outra pessoa que caiu em desgraça, porque foi contra a verdade, o Acabe. Certa vez o rei Acabe queria lutar com o inimigo. O profeta de Deus falou assim, Deus usou o profeta e falou, profeta, fala para o Acabe que não é para ele ir, que ele não vai conseguir. E o profeta foi e falou, Acabe, Deus falou para o senhor não ir.
Só que aí vieram outros profetas, falsos, né? E falaram, não, vai sim que o senhor vai ganhar. Sabe o que a Bíblia fala? Saiu um espírito mentiroso. O espírito mentiroso. Deus falou, quem que vai enganar Acabe? Porque ele já se entregou mesmo, não adianta ninguém falar a verdade que ele não vai acreditar. Saiu um demônio lá e falou, eu vou enganar ele. Eu vou enganar, vou usar a boca dos profetas dele e ele vai cair. Não deu outra. O rei Acabe acreditou naqueles profetas, foi para a batalha e morreu naquela batalha. Por quê? Porque ele não vestiu o cinturão da verdade. Ele sabia que não era para ele ir, mas ele foi. Pagou o preço com a própria vida. Então, por favor, vigia com os profetas mentirosos. Eu sempre falo para você, para de ficar assistindo vídeo na televisão, na internet, tá? Não é proibido, mas para de ficar assistindo aquelas coisas que põem dúvida em você. Você vê um vídeo, vê outro, a cabeça fica em confusão. Para com isso daí. Eu sempre falo para o pessoal da obra, você que está na obra, principalmente, a Bíblia fala para você beber da tua própria cisterna. Está na igreja aqui, está seguindo o ritmo daqui, não vai procurar ensinamento de outra igreja. Vai dar confusão para você, vai dar problema para você, entendeu? Porque aqui, sempre que a gente faz, está na Bíblia, vai na Bíblia que a Bíblia fala, né? Aí você vai procurar ensinamento de outro lugar, vai trazer confusão para você. Não faça isso, resista essa tentação aí, né? Então, anda na verdade aí.